Bom dia. Nessa manhã de domingo vamos falar sobre Êxodo, no capítulo 14, do versículo 1 em diante, onde o Senhor dá ordem a Moisés e ao povo a desviar o caminho e por outro caminho, certo? Para que o faraó pensasse que os israelitas tivessem se perdido, tivessem ido para o deserto e se perdido, aonde o faraó poderia ir atrás deles com seu exército. Mas você veja bem o plano do Senhor. O Senhor os confundiu. O Senhor confundiu o inimigo. E é muitas vezes o que acontece na minha vida e na sua vida. O Senhor, ele confunde o inimigo. Certo? O que acontece? Ele enganou o inimigo. E é o que nós temos que fazer. Enganar o inimigo. Para ele achar que nós vamos por um caminho, mas nós estamos indo pelo caminho do Senhor. O caminho ao qual o Senhor escolheu para nós ir. Assim como ele falou com Moisés. Para ele desviar pelo caminho. Para ele ir de frente ao mar. Certo? Mas o que acontece? Ali, o problema de Moisés com aquela nação, com os israelitas ali, não era o mar. Certo? Por quê? Porque Moisés obedeceu ao Senhor e levou ele pelo caminho que o Senhor falou. E eles chegaram na frente do mar. E o que aconteceu? Ali, o povo, quando viu de longe que o faraó vinha, eles começaram a espremer Moisés. E o Senhor deu uma ordem para Moisés: toque no mar com o cajado. Moisés tocou no mar com o cajado e abriu o mar. E o que aconteceu? Eles começaram a caminhar, começaram a marchar, começaram a seguir diante do mar, aonde se abriu duas, como se fosse duas montanhas, certo? Uma à direita, outra à esquerda, para o povo passar pelo meio, como uma fenda, certo? De um muro que se abre para eles passar, certo? Como está lá em Apocalipse. E o que aconteceu? E o povo começou a passar, começou a caminhar naquela direção, entre o mar e a terra seca. E eles foram, certo? E o exército vinha atrás, com 600 carros, vinha com seu exército. E o Senhor antes endureceu o coração de Faraó, certo? E o Faraó foi atrás deles, mas já era algo do Senhor. E eles começaram a ir. Quando o último israelita passou pelo mar, que ele entrou em areia seca, o mar se fechou, certo? E aquele exército do faraó, eles, o que aconteceu? Morreram afogados. O que é isso? O problema deles não é o mar na frente, o problema deles não era cruzar o mar. O problema é quando vinha atrás nas costas deles, querendo perseguir eles, sem saber quem era. O nosso problema, sabe o que é? Não é quando nós estamos no deserto, não é quando nós estamos, certo, caminhando no deserto, caminhando por terra seca, entre águas, montanhas, rios e vales. Por quê? Porque nós temos que obedecer a palavra do Senhor, como Moisés obedeceu aqui, que confundiu o faraó. E o Senhor, quando você está no deserto, você está passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma situação, o Senhor confunde o inimigo. O Senhor endurece o coração de Satanás, endurece os corações dos faraó, como está aqui. Como tem faraós hoje por aí, de corações endurecidos, perseguindo o povo de Deus. Certo? Então é assim, ó, o problema não é quando você está no deserto, porque quando você está no deserto, se você é obediente ao Senhor, sempre tem mais pessoas ali para te ajudar. Certo? Para que o inimigo seja confundido com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O problema é esse, é quem está nas nossas costas, porque a gente nunca sabe quem é aquele enviado por Satanás para quando você está no deserto te afrontar, te humilhar, te xingar, te difamar, mentir sobre você. E foi o que aconteceu. O exército inteiro foi destruído. E quando as pessoas se levantam para te perseguir, para ir atrás de você, o que acontece? O Senhor, ele destrói o exército. Sabe, ali eles mataram. O que é o mar fechar? Ali quando o mar fechou nas costas do povo israelita, ali o que é? É as pessoas, como a gente pode ver, ali as pessoas que entraram no céu, entraram na nova terra. Mas não que seja ali Canaã, a terra prometida, mas é só um exemplo de ensinamento que a gente pode ver que tem ensinamentos, evangelização e pregação, tem formas de ensinar. O que é? Eles entraram
aonde o Senhor falou, na terra prometida, porque eles foram obedientes. E aqueles que foram fechados nas costas deles com o mar, o que é? Ali são eles que foram lançados no inferno. Ali dá para ver o mar como o lago de fogo que se fechou em cima deles. Foram pro inferno, morreram. Então é assim, ó, não persiga Jesus, não persiga as pessoas do Senhor, não defame, não calunei. Tome cuidado, para quê? Porque a hora que o mar se fechar em cima de você, você vai estar lá no meio do lago de fogo e enxofre. Tem que ser o quê? Tem que ser obediente à palavra do Senhor. Você tem que respeitar as pessoas, certo? Porque o que acontece, olha só, o Senhor, ele liberta, o Senhor tira da garra de vocês, sabe? Ele tira da garra de vocês. Tome cuidado, certo? Não persiga ninguém, porque se você pensa que as pessoas que servem a Jesus é quem estão perseguindo, estão na garra de vocês, é vocês que estão na garra de Satanás e serão lançados no inferno, certo? O que vai acontecer? A terra pode se abrir e vocês podem ser engolidos pela terra e de corpo e alma ser lançado para o inferno. É bom tomar cuidado, certo? Aqui diz, ó, a passagem do Mar Vermelho. Se vocês verem lá no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 4, vocês vão ver que o Senhor deu uma ordem para eles desviar o caminho. Então, o que é que acontece? Quando você está passando uma provação, passando por algo, desvia o caminho. O que é desviar o caminho? Você desvia dessas pessoas. Ore para Deus, porque é naquele lugar onde você mais está sendo, certo, acusado, perseguido, é onde o Senhor está com você. E o Senhor, ele confunde o inimigo. O inimigo cai por terra. O inimigo não resiste, certo, ao Senhor. Ele é destruído. O inimigo, ele cai por terra, ele passa vergonha. Mas ele não para por ali. Assim como ele deixou Jesus por algum instante, assim ele também, ele deixa você por algum instante. Mas ele fica ali em redor de você, te perseguindo. Tem que tomar cuidado. O inimigo é astuto, certo? Então assim, não obedeça pessoas que você vê, tome cuidado com pessoas, certo? Abra o olho. Não vá atrás de pessoas. Não vá atrás de pessoas. Aí depois, quando o povo do Senhor, os israelitas, como diz aqui, ó, os israelitas obedeceram, certo? Quando eles estavam indo no deserto, o mar se fechou nas costas deles, que eles começaram a caminhar, o Senhor fez eles desviar por outro caminho, certo? Aí é que tá. Sabe? Para quê? Para que você lá na frente não encontre outra pessoa igual ao faraó. Certo? Para você se cuidar com quem você conversa, com quem você faz amizade, porque lá na frente você pode encontrar uma pessoa, certo? Que você acha que é boa gente, você encontra quem? Você encontra os filisteus. Ou você encontra outras pessoas. Para quê? Para que tentar te matar espiritualmente e te tirar da presença do Senhor para onde o Senhor quer ir. Ou seja, ele quer estender a mão para você e está te levando para um lugar que não é. Aquela prova que era para ser de poucos dias na sua vida passa a ser 40 anos, 20 anos, 30 anos. Então é assim, ó, tome cuidado, certo? Quando você quer alguma coisa do Senhor, que você está buscando algo do Senhor, não vá atrás de pessoas, não se desvie do caminho, continue seguindo esse caminho, fique orando, fique jejuando, fique buscando o Senhor, fique na presença do Senhor, porque o Senhor, ele confunde os inimigos. Certo? Se você obedecer ao Senhor, ele diz assim, vá por esse caminho aqui, você vá, por quê? Porque ele te livra, te liberta da presença de Satanás, certo? Ele livrou. Ali, a gente pode ver Faraó como Satanás, certo? Com seu exército, atrás dos israelitas. E não é muito diferente hoje. Pode ver, não é diferente hoje. Porque lá no Egito, aquele faraó, aquelas pessoas tinham aqueles espantalhos. Eles faziam aqueles cultos deles para os espantalhos, certo? E aquele faraó, aquele exército, era um pepino que queria matar o povo de Deus, que estava escravizando, certo? Mas o Senhor os liberta. Mesmo quando você esteja passando pelo Mar Vermelho, aqui, se você olhar no capítulo 13, do versículo 19 em diante, vocês vão ver que José,
ele tinha feito as pessoas fazer um juramento para levar ele, os ossos deles, do deserto junto, certo? Então assim, ó, você tem que se cuidar, você tem que obedecer ao Senhor, para quando você encontrar uma pessoa, às vezes, ali seca, que está sedenta por ouvir a palavra, passando para necessidade, você tem que caminhar com a pessoa, você tem que levar a pessoa junto, certo? Você tem que saber se é um israelita. Você tem que saber o caminho que o Senhor quer para você, certo? Da mesma forma que é para a pessoa, para levar para a igreja. Certo? O que é passar pelas dificuldades, atravessar o deserto e até Canaã, e até onde Jesus está, e até na presença do Senhor, certo? Em oração, em súplica, certo? Então assim, ó, nunca deixe ninguém para trás, nunca pense assim que você é superior a alguém. Aqui nessa terra, nesse lugar, tanto eu como você, somos todos iguais ao Senhor. Não existe acepção de pessoa, não existe diferença de pessoa, certo? Não persiga ninguém. Certo? Tome cuidado aonde você vai, com quem você fala e o que você faz. Certo? Para quê? Para que a mão do Senhor não caia sobre sua vida, assim como caiu sobre o Faraó e aquele exército. Sempre ajude uma pessoa que você puder. Sempre fica na presença do Senhor Jesus Cristo. Não saia da presença do Senhor Jesus Cristo. Não seja uma pessoa invirtuosa. Uma pessoa que persegue, uma pessoa que fica atrás de quem não está te fazendo nada. Tome cuidado, nem de longe, nem de perto. Temos que se cuidar com pessoas que pensam nos próprios interesses, certo? Tome cuidado com pessoas interesseiras em sua vida. Tome cuidado com isso, isso é perigoso. Tome cuidado com essas pessoas. Assim, não vá atrás de pessoas. Que tem pessoas que às vezes ele tem interesse por algo. Tome cuidado. A pessoa diz assim, ah, mas ele não é um homem de meia palavras, não sei o que. Seja uma pessoa assim, chega e fale a verdade, na lata. Não vá atrás de homem. Ah, mas nós vamos ensinar para você como é que é. Você tem que falar isso aqui, você não pode falar isso não. Você tem que falar a verdade. Você tem que dizer que é espantalho, que são pepino, que são pessoas interesseiras. Se o Senhor mandou fazer, você faça. Aqui o Senhor mandou aquele povo se desviar do caminho e por outro eles obedeceram, certo? E eles foram. Certo? Por que o Senhor disse assim para Moisés, farei de vós deuses? O que quer dizer isso? Nós lá no começo, em Gênesis, não fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor? Que nós temos que ser a imagem e semelhança do Senhor em obediência. Por isso que o Senhor falou para Moisés, farei de vós um Deus, alguém, uma pessoa, certo? Mas a imagem e semelhança do Senhor em obediência. Certo? Mas assim mesmo a gente às vezes desobedece, como aconteceu com Moisés, que em vez de pôr a mão na rocha e orar, certo? Ele deu uma cajadada. É assim o que acontece com a pessoa, com pessoas às vezes endurecidas do coração. Em vez às vezes a gente orar alguma coisa, a gente vai lá e dá logo uma cajadada, bem no deserto. Então tome cuidado, certo? Você tem que pregar a palavra, você tem que ensinar essa doutrina para a pessoa, mas não querer ofender a pessoa, humilhar a pessoa de uma forma que está fora da Bíblia. O que é isso? Você passa a ser um inimigo do Senhor. Você passa a ser um anticristo. Você está fazendo aquilo que não está nas Escrituras. Certo? E tudo que é ao contrário das Escrituras, tudo que você faz que não está nas Escrituras, você se torna um inimigo de Deus, um inimigo do Senhor. Você se torna um anticristo. Mas nós temos um Senhor, nós temos um Deus misericordioso que ama você, que quer você perto dele. Então, não perca a oportunidade dessa manhã de você ir na escola dominical e não perca hoje à noite o culto. Participe, é uma bênção. Certo? Procure salvar a tua vida, salve a vida da tua família, dos seus filhos, certo? Seja uma pessoa boa, uma pessoa assim que busca o Senhor. Respeite seu pai, respeite sua mãe, certo? Assim, e quando tiver a oportunidade de ir no culto, vá no culto. Se você às vezes não pode, que você está trabalhando, não é pecado, mas vá no culto. Ore, jejue, sabe? Faça as coisas para o Senhor. Leia as escrituras, deixe o louvor da harpa cristã lá, que nem eu falei já. E vou repetir outra vez, dentro de sua casa, o som da harpa cristã baixinho, para que o inimigo saia da sua casa, saia da sua vida, ele não venha sobre sua vida, ele não venha querer destruir você e sua família.
Eu peço que em nome de Jesus Cristo, quando você estiver no deserto, obedeça ao Senhor. Se você estiver por outro caminho, vá, mas fique na presença do Senhor na obediência. Que Deus abençoe você, abençoe seu dia, abençoe sua família nesse dia.